Você tem dificuldade na pronúncia de algum fonema no português e sente que essa dificuldade se perpetua também no inglês ou em alguma outra língua? Um fonoaudiólogo pode te ajudar. Eu já venho trabalhando isso há muitos anos com os meus pacientes. Nós, fonoaudiólogos, estudamos, fonética, fonologia, a gente tem noção do ponto articulatório, de como um fonema deve ser pronunciado e, por conta disso, a gente pode ajudar nesses casos. Primeiramente, um paciente que tem dificuldade de pronúncia de algum fonema específico na língua portuguesa, muito provavelmente vai ter essa mesma dificuldade no inglês, por exemplo, ou numa outra língua, porque os fonemas eles se repetem, eles só são usados de formas diferentes. Então eu trouxe aqui um caso muito interessante, já tive alguns pacientes com esses casos e eu vejo que é um dos mais comuns, que é o caso do fonema R. Muitos pacientes, muitas pessoas, de modo geral, têm essa dificuldade na pronúncia do R, não sabem diferenciar um R do outro, e aí na hora de pronunciar isso no inglês, por exemplo, acabam tendo muita dificuldade. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Nós temos 3 tipos de R. A gente tem um R forte, que é o R na garganta, que a gente usa no início das palavras ou em palavras com 2 R's, né? Por exemplo, rato, rua, rei. Só que esse R, esse fonema, eu tô falando de som, esse som também é usado no inglês. E ele é usado em quais palavras? Ele é muito usado, por exemplo, em palavras começadas com H. Por exemplo, house, home, hat, certo? Então, a gente tem aí essa pronúncia dessa garganta, esse ha, hat, have, rainha, rei. Tudo isso é o quê? É o R forte. Nós temos também o R fraco, que é o R de vibração de ponta de língua. Nós usamos aonde? Em palavras onde o R está sozinho entre 2 vogais. Por exemplo, arara, cadeira. Usamos também em encontros consonantais, como Brasil, trabalho, certo? E onde que a gente usa esse tipo de R no inglês? Geralmente em palavras que terminam com T e a palavra seguinte começa com uma vogal. Por exemplo, let it go. Let it go, né? No caso do inglês americano. Esse let it go traduz o quê? Um R. Let it go. Então, se eu não consigo pronunciar o R no português, o R brando, eu vou ter dificuldade nesse sentido, né? Gotta go, certo? Também é o caso do R. A gente tem vários exemplos, gente. Muito conteúdo ainda para gravar. Por último, a gente tem o R retroflexo, que é o R clássico do inglês, que aqui a gente tem aonde? Em cidades do interior. É aquele R do amor, ver, porta, que no inglês a gente usa o quê? World, certo? Também a gente tem esse R. Rachel, por exemplo, rain. Então, você vê que é um tipo de R que as pessoas costumam ter também muita dificuldade. Então, é isso, pessoal. Eu vou fazer mais vídeos com esse conteúdo, se vocês gostarem, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!